A família é a base que constrói a sociedade, ou a sociedade é que estabelece aquilo que nós entendemos por família. A sociedade que estabelece os parâmetros do que vem a ser a família. Por exemplo, em termos sociológicos, muda aí para mim. Em termos sociológicos, nós temos hoje em dia uma série de definições diferentes ou de abordagens diferentes relacionadas a isso que nós chamamos de família. Okay? Nós temos, por exemplo, a família nuclear, que é o modelo mais conhecido nosso e vamos até colocar assim, comumente aceito, dentro do contexto da cultura ocidental, que é essa família que é formada por um pai, uma mãe, pelos irmãos. Mas nós temos, por exemplo, um outro modelo que é o clã. O que é o clã? O clã é uma família, é um formato de família muito anterior ao da família nuclear. Na verdade, esse é o modelo da família bíblica, né, que a gente tem lá do Antigo Testamento, né, vamos dizer assim, não da família bíblica, mas da família da cultura onde a Bíblia é escrita, que tem a ver com essa família que é formada por um grupo de famílias nucleares. Então o clã, ele é isso, né? São várias famílias nucleares que compõem, que vivem e convivem juntos num grande clã, onde existem as necessidades básicas que são supridas para todas as famílias, ok? Pela ação conjunta dessas famílias. Nós temos a atual família homossexual, que é formada por duas pessoas do mesmo sexo, filhos acrescidos a ela ou não. Esse é um modelo que está presente dentro da nossa sociedade contemporânea e que muitos têm lutado, né, e defendido para ser reconhecido e visto de fato como um conceito de família. Nós temos a família mosaico, aquela que é formada por pessoas que vêm para um novo casamento. Estavam num casamento, saíram desse casamento porque houve o divórcio ou faleceu, qualquer coisa assim, e elas vêm para um novo casamento, uma nova relação, trazendo filhos do casamento anterior. E elas também podem ter novos filhos dentro desse seu novo casamento. Então você tem uma família que a gente chama de família mosaico, porque aí você tem filhos que vêm de um casamento anterior, às vezes de um cônjuge, às vezes também de um outro cônjuge. E aí essas pessoas elas estão agora convivendo dentro da mesma família e elas pela sociedade se veem como irmãos. E aí dentro dessa relação pode nascer novos filhos e eles também são irmãos ali, meio irmãos, né? Nós temos a família monoparental. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Mas dentro da perspectiva sociológica, a gente tem a família monoparental, que é quando apenas um dos cônjuges assume a responsabilidade de criar o filho. Geralmente a gente usa a expressão aí popular de a mãe solteira, o pai solteiro. Não é a expressão que é usada tecnicamente. A expressão técnica é essa, família monoparental. É um cônjuge vivendo sozinho com seu filho e criando o seu filho. Nós temos a família monogâmica, que é aquela que há um relacionamento de fidelidade apenas entre um casal. Mas nós também temos a família poligâmica, ok? Dentro de muitas culturas. E algumas partes aqui do nosso próprio Brasil, isso é uma realidade, que é aquela em que há um relacionamento de fidelidade de um homem com mais de uma mulher. Nós temos a família agregada, que é aquela que é formada por parentes que se ligam pelos seus vínculos de parentesco, vivendo juntos numa mesma casa. Talvez o melhor exemplo que eu tenha para dar para você aqui é uma série que passava anos atrás, chamada Sai de Baixo. Não é? Uma série cômica, né, da Rede Globo, Sai de Baixo. Então, mostra bem o que é essa família agregada, né? Você tem lá o casal que vive no apartamento, mas você também tem a mãe da mulher que vive junto, e você tem o tio que também mora no mesmo apartamento, né? Então, aquela família está vivendo junto ali. Isso é chamado de família agregada. Então que tem um exemplo, né? O pai morando em sua casa com os seus filhos, juntamente com a mãe ou com o pai, seu pai, sua mãe, então está presente ali o avô, a avó, e tem um irmão que mora junto também, né? Um tio, então compõe esse tipo de família. E nós temos hoje também um crescente dentro da nossa sociedade, principalmente no contexto ocidental, de casais sem filhos. Casais que se casam e que não querem ter filhos, acham que
filhos vão atrapalhar a vida deles, vão atrapalhar o projeto deles, vão atrapalhar os sonhos deles. Isso são vários modelos, então, de famílias que nós temos dentro da nossa sociedade. Quando a gente fala hoje em família, ou a gente usa essa expressão família, então, nós não estamos mais usando uma expressão que é tão clara, assim, tão bem definida, assim, que quando a gente usa, todo mundo está pensando na mesma coisa. Okay? É muito importante nós entendermos isso. Numa perspectiva sociológica, esse conceito da família é algo muito mais complexo do que a gente imaginava alguns anos atrás. Okay? Na perspectiva bíblica, no entanto, a família, ela não é um fim em si mesma. E ela também não é construída meramente a partir das percepções sociais. Na perspectiva bíblica, a família, ela é fruto direto da criação boa e perfeita de Deus. Lá na narrativa da criação, em Gênesis capítulo 2, verso 18, nós lemos: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí, essa decisão de Deus vai culminar na criação da mulher, na formação do casamento e, consequentemente, na realização da família. Diz assim o texto em Gênesis 2, 21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então veja, dentro da perspectiva bíblica, a família é uma realidade que o próprio Deus dá forma, o próprio Deus idealiza. Okay? Dentro de Gênesis capítulo 1, nós somos informados que Deus cria homem e mulher e dá uma ordem para eles: crescei e multiplicai e enchei a terra. Então os nossos filhos, eles são resultados direto desse mandamento do Senhor Deus, de que a humanidade deveria crescer, deveria se multiplicar e deveria encher a terra. Como é que isso é possível? Como é que isso se daria? Isso se daria dentro do projeto original de Deus, justamente através dessas unidades familiares que seriam formadas de geração a geração pelos filhos que nós vamos sendo gerados, okay? Que vamos gerando. Por isso que o texto em Gênesis 2 diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, certo? Então esse é o modelo bíblico daquilo que Deus planejou dentro de uma ordem boa e perfeita, criada por Ele, para que a humanidade pudesse se multiplicar e ela pudesse se espalhar pela terra e ela pudesse então representar a presença de Deus nessa terra que Deus havia criado de forma boa e perfeita. Então nós podemos dizer, com base nisso, que uma das primeiras tarefas que Deus deu à humanidade refere-se à criação dos filhos, para que a raça humana viesse a se desenvolver e povoar de maneira correta o mundo bom e perfeito criado pelo Senhor. E é diante disso, diante desse fato, de que a geração de filhos e a criação dos nossos filhos ser essa expressão primeira de um mandamento de Deus para nós como humanidade, que nós deveríamos pensar como é que nós devemos lidar com a criação de nossos filhos. E aí eu queria convidar você para olhar um texto que está no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, é um texto onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tendo descrito a ação do Evangelho, formando o povo, dando a forma a um novo povo, que é a humanidade redimida por aquilo que Jesus Cristo realizou, começa então a mostrar as implicações disso, as implicações do Evangelho na nossa vida, na vida das pessoas, quando a gente reconhece a nossa rebelião, a gente se arrepende dessa rebelião e a gente se coloca debaixo do governo amoroso de Deus novamente, por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós.
Ele começa a descrever uma série de implicações referentes a isso, e uma delas passa por essa questão da vida familiar e da relação dos pais com filhos. Nesse texto, o apóstolo Paulo escreve assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para que nós possamos criar os nossos filhos, pais precisam reconhecer o seu papel de autoridade diante dos filhos. Nós temos um mandamento dado por Deus que tem a ver com nós reconhecermos a importância da autoridade que existe na nossa vida como pais, junto à vida dos nossos filhos. Veja, o verso 1 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. O texto começa com um mandamento, ok? O apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma sugestão. As escrituras aqui não estão sugerindo algo para a gente. Está apontando para a gente uma ordem: filhos, obedeçam aos seus pais. Agora, eu quero pensar na implicação contrária dessa ordem. Se o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que os filhos precisam obedecer os pais, logo a implicação contrária disso é que os pais precisam se verem como figuras de autoridade junto aos seus filhos. A nossa cultura contemporânea, ela passa por uma crise de autoridade. O chamado mundo pós-moderno gerou o questionamento de tudo aquilo que nos foi legado como fundamento para a nossa vida. E um dos questionamentos passa justamente sobre essa realidade da autoridade. Por que as pessoas devem ter autoridade sobre nós? Por que o meu pai tem que mandar em mim? Por que o professor tem que mandar em mim? Por que o Estado tem que mandar em mim? Por que uma religião, conceitos de uma religião tem que mandar em mim? Enquanto em outras gerações a questão de quem tem autoridade era legitimada, ou seja, o porquê que alguém pode fazer isso, por que alguém pode ter autoridade sobre nós, era legitimado pela função que a pessoa exercia. A resposta do porquê dado sempre foi essa: porque a pessoa é o pai, porque a pessoa é o professor, e como professor ela tem autoridade dentro da sala de aula, porque existe uma função que legitima a sua autoridade. No mundo pós-moderno, a legitimação pela função de direito, ela é questionada como sendo um abuso de poder. Alguém dizer para uma pessoa dizer para outra pessoa: não, eu posso orientar você, dizer para você, mandar você fazer tal coisa, porque eu sou pai, ou porque eu tenho essa posição, eu tenho essa função, dentro do conceito do mundo pós-moderno, é um absurdo. É uma forma de você querer exercer de forma abusiva do poder, manipular o poder contra a vida de outra pessoa. Então veja, como é que isso surge? Isso surge primeiramente como fruto da ideologia do direito individual. Ok? Como fruto da ideologia do direito individual, foi se criando um conceito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ter autoridade sobre o outro, pela mera função. E essa postura, ela atinge a família no que diz respeito ao reconhecimento e à validade da autoridade dos pais. De formas que é muito natural hoje, nós vermos filhos virando para os pais e dizendo assim: mas você não manda em mim. Cada vez mais novos. Você não manda em mim. Outra realidade que contribui com essa perda da autoridade, do reconhecimento da autoridade, passa por leis. A intromissão do Estado com leis que visam estabelecer os limites de autoridade de um pai, que um pai pode ter para com seus filhos, somado a várias
mutações que a gente viu aqui da família dificultam ainda mais essa questão do reconhecimento da autoridade. Deixe-me explicar um pouco isso rapidamente. Por uma questão de abusos em relação à violência, em algumas famílias, ou por algumas pessoas, alguns pais, o Estado toma uma decisão de baixar uma lei, ou de baixar leis que coíbem, ok? A liberdade e a autoridade que os pais têm na educação dos seus filhos, ao invés de terem a coragem de tratarem com questões específicas. Então é mais fácil você fazer uma lei genérica, geral, onde você inclui todo mundo, do que você lidar com questões de fato específicas que surgem. E isso também gera uma dificuldade nessa perspectiva da mutação que eu mostrei aqui, da família, né? Veja, é muito diferente, a gente começa a ter uma dificuldade com essa questão do exercício da autoridade, em relação, por exemplo, à família mosaico. Não é? É muito diferente você exercer a autoridade sobre o seu filho, o filho gerado por você, e você exercer esse mesmo tipo de autoridade quando você tem filhos que são teoricamente reconhecidos como seus filhos, mas você não é de fato pai. O pai é outro, a mãe é outra. E aí a gente começa a ter um choque de autoridade. Porque você tenta exercer autoridade ou ensinar alguma coisa com relação à criação do filho que está com você, mas a pessoa diz, não, mas você não é meu pai é o outro. Você não é minha mãe é outra, você não manda em mim. Então nós temos essa dificuldade gerada pela lei. Outra situação que gera essa dificuldade com relação ao reconhecimento da autoridade presente dentro do mundo pós-moderno, passa pelo sentimento de culpa que muitos pais têm por não passarem tempo suficiente com seus filhos, por não dedicarem a eles da sua atenção. Então, muitos pais trabalham demais, estão preocupados, até, veja, não estou dizendo que a preocupação não seja legítima, ok? Mas a pessoa está trabalhando demais, preocupado em poder dar do melhor para os seus filhos, só que isso rouba-lhes o convívio com os filhos. Gastar tempo com os filhos. Sentar junto, ouvir, brincar, né, e tudo mais. E aí, quando passa-se por uma situação onde exige que o pai exerça a sua autoridade, ele se sente culpado porque ele não tem dado tempo suficiente para o filho, e aí ele acha que a melhor situação é ele não exercer a autoridade naquele momento. Pô, eu nunca estou com ele. E agora que eu estou, eu vou dar uma bronca. Agora que eu estou, vou botar de castigo. Agora que eu estou... E aí ele vai deixando de usar a sua autoridade paterna ou materna, né, diante dessa dimensão. Somado a todos esses pontos que eu apresentei aqui, ainda tem a elaboração de segmentos da psicologia que afirmam que a correção que se possa fazer a filhos tende a inibir a sua criatividade e o desenvolvimento da sua personalidade. Veja, não são todos os psicólogos que dizem isso, ok? Não são todas as correntes de psicologia que dizem isso, mas algumas correntes de psicologia ensinam isso. Dizem que você não pode corrigir os seus filhos, você não pode educar os seus filhos, você não pode inibi-los, né, naquilo que eles estão fazendo, porque até mesmo aquela atitude errada, aquela arte que ele fez, né, aquela malcriação, na verdade expressam alguma realidade do seu caráter, né, e você pode inibir aquilo e fazer com que ele não se desenvolva como ele deveria se desenvolver. Frente a todas essas questões, nós temos um mandamento. Um mandamento que foi dado por Deus. O fato é que as escrituras bíblicas reconhecem a existência da autoridade e o papel da mesma em vários níveis, sendo a família um desses níveis. Veja, nós sempre vamos ter escolhas, ok? Você pode discordar de mim, você pode discordar das escrituras, você pode dizer, não, isso não é assim, não, isso eu não vou fazer desse jeito, tudo bem. Para cada escolha haverá uma consequência. Então nós podemos seguir esse projeto,
que está presente aí, aonde a gente, como pais, deixa de reconhecer a nossa responsabilidade e a nossa autoridade para a educação e a criação dos nossos filhos, e nós vamos arcar com uma consequência disso. Ou nós podemos reconhecer que, embora, como eu ouço de algumas pessoas falando para mim, como você pode, você é um cara tão inteligente e tudo mais, como você pode acreditar na Bíblia? Então, eu acredito na Bíblia porque eu sou um cara muito inteligente. Mas as pessoas perguntam isso para mim porque eles dizem, como você pode acreditar num livro tão antiquado, tão antigo? E na maioria das vezes eu digo para elas, você nunca leu a Bíblia, né? Não, eu já li uma... Não, você nunca leu a Bíblia. Leia a Bíblia de capa a capa e depois você me diga se ele é antiquado, se ele é um livro antigo. O fato é que as Escrituras, elas são a palavra de Deus, elas são pertinentes a toda geração e toda época. Como pais, portanto, nós precisamos compreender que não é uma opção exercermos a nossa autoridade junto aos nossos filhos. É uma responsabilidade que Deus nos outorgou. Deus nos responsabiliza como pais na educação dos nossos filhos. E se nós não exercemos a nossa autoridade para fazermos isso, depois não adianta você ficar brigando e falando mal de Deus. Ok? Porque muitas vezes acontece isso. Aí as coisas, os filhos não caminham do jeito que deveriam caminhar, colhem coisas que não deveriam colher, e a gente fica bravo com Deus. A gente diz, Deus, como o Senhor deixou isso acontecer na vida do meu filho? Se Deus fosse responder a todas as nossas perguntas assim, né? Talvez de vez em quando ele responderia para a gente, sim, e o que você fez com as coisas que eu mandei você fazer? E quando eu mandei você educá-lo? E quando eu mandei você orientá-lo? Como você agiu? Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios. Eu coloquei 2 textos aqui de Provérbios sobre isso. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, em Provérbios 23:13, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Algumas pessoas, alguns psicólogos pegam esse texto para dizer que é absurdo. A Bíblia instiga a violência contra os filhos. Não está instigando nenhuma violência. Veja, se o filho estiver andando da forma correta, você não precisa usar a vara. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que muitas vezes uma pequena correção, algo que parece ser um sofrimento, hoje vai evitar a morte dele. Algo muito pior, amanhã. Em Provérbios 19:18, o texto bíblico diz assim, discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. Discipline seus filhos, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. Nem toda disciplina precisa passar por alguma correção física, né? Eu acho que, na maioria das vezes, a gente nem passa por isso. O que a gente não pode fazer é deixar de lado a responsabilidade de nós exercermos a nossa autoridade para ensinar, para criar, para disciplinar, para dizer não, é assim, é desse jeito que tem que ser, é assim que vai ser. Ah, mas por quê? Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Enquanto você estiver sob a minha responsabilidade, é assim que você vai caminhar. E não aquilo que a gente tantas vezes tem visto dentro da nossa sociedade. Não, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Ah, mas ele tem a vontade dele. Ah, mas eu tenho que respeitar o direito dele. Ah, mas ele está escolhendo isso. Mas desde quando uma criança de 6, 7 anos de idade tem condição de escolher alguma coisa? Que vivência de vida essa criança tem para poder fazer alguma escolha? Ela precisa de mentoria. Ela precisa de orientação. Ela precisa de modelo. Ela precisa de alguém que diga, ei, o trilho é esse, ande nele. Porque senão nós vamos ver cada vez mais aquilo que a gente tem visto no meio de adolescentes, de jovens, quando eles chegam nessa idade. Como pais, então, nós precisamos entender que Deus nos deu uma tarefa para exercer com os nossos filhos. Eu gostaria que isso ficasse bem claro para nós, queridos e queridas. Não basta sermos meramente amigos
para os nossos filhos. É óbvio que a gente tem que ser amigo. Mas amigos eles têm. Eles precisam de pais. Ok? Eles precisam de pais. Eles precisam de pessoas que exerçam para com eles a figura de autoridade. Nós precisamos exercer a autoridade de pais para que eles possam crescer com estabilidade, com segurança. E vou usar outra palavra aqui que a turma aí da pós-modernidade fica louco, né? E limites. Ok? Limites. Todo ser humano tem que ter limites. Se nós não educamos os nossos filhos com isso, quando eles forem adultos, eles não vão conhecer e não vão saber reconhecer os seus limites. E aí a gente vê isso que nós temos visto tantas vezes acontecendo dentro da nossa sociedade. Posturas absurdas, que muitas vezes pessoas tomam umas para com outras de agressão e tudo mais, porque elas simplesmente acham que elas não têm nenhum limite. É isso que eu quero fazer, eu tenho direito. Então, na criação dos nossos filhos, nós precisamos reconhecer a nossa autoridade como pais. Isso pode ser um modelo retrô para a nossa sociedade. Mas é um modelo bíblico, que as Escrituras nos apresentam. Mas não é só isso. Para que a gente possa processar essa tarefa da nossa criação dos filhos de uma maneira sadia, os filhos precisam reconhecer a sabedoria de se submeterem a seus pais. Então eu quero que você me escute agora aqui como pai, mas eu quero que os filhos deem bastante atenção a isso que eu vou falar agora, ok? O texto continua dizendo: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O texto bíblico ele começa com o apóstolo Paulo se dirigindo aos filhos. Ok? Filhos. Então essa primeira etapa que nós fizemos aqui, eu fiz uma inversão. Paulo está falando: filhos, obedeçam aos seus pais. E para que os filhos possam obedecer os pais precisam entender que eles têm autoridade. E precisam exercer a sua autoridade. Mas Paulo continua se dirigindo aos filhos, dizendo a eles: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe, o que nós precisamos entender é que não existe essa história, gente, de que ninguém manda em mim. Não existe essa história. Tá me ouvindo? Você que é filho, né? Que ainda não casou, é adolescente, é jovem. Não existe essa história de que ninguém manda em mim. Isso é uma grande mentira. Além de ser uma grande bobagem. Uma grande tolice. Esse negócio de que ninguém manda em mim. Um dos argumentos produzidos por uma sociedade rebelada contra Deus é que nós devemos decidir as coisas relacionadas à nossa vida por nós mesmos. Que nós não devemos nos submeter ao escrutínio de ninguém, de nada. Ainda mais se isso vem de um conjunto de normas que foram estabelecidas e nos disseram que são corretas e que a gente deve se submeter a elas. O grande equívoco aqui, que muitos de nós caem sem se dar conta, ainda mais quando nós somos jovens, né, na juventude, é que nós sempre estamos sendo conduzidos por alguém. Não se iluda. Você vai para a universidade, você vai para a faculdade, e você chega lá na universidade, chega na faculdade, ainda mais se você for lidar com a área de ciências humanas, né? Isso é mais forte ainda. E a primeira coisa que os seus professores vão dizer para vocês é o seguinte: mas vocês precisam pensar por vocês mesmos.
Vocês vêm aqui com o quê? Por que você acredita na Bíblia? Por que você acredita nisso, naquilo? Vocês têm que pensar por vocês mesmos. Mas veja, aí eles vão começar a falar uma série de coisas sobre as quais vocês precisam acreditar. Pensar, entender como certa. Aí eu te pergunto, você está pensando por si mesmo ou você está pensando a partir da mente boba desses professores? Tolas deles. Que se arvoram ter muito conhecimento, muita sabedoria, mas são muito bons para lidar com meninos recém-chegados na universidade, crus, inocentes. Agora bota um deles sentado comigo, para conversar comigo. Ou com uma outra pessoa que tem já experiência, formação, caminhada de vida. Veja se eles vão lidar com as coisas, vão falar da mesma maneira que eles falam. Não vão. Então não se iluda, você está sempre sendo conduzido por alguém. Se você não for conduzido pelos valores que os seus pais estabeleceram para vocês, se vocês não forem conduzidos pelos valores daquilo que as Escrituras, a palavra de Deus oferece para vocês, se nós não somos conduzidos por um conjunto de regras, ou de realidades, ou de normas, que nos foram legadas, que nos foram passadas, nós vamos ser conduzidos por alguma outra. Nós vamos ser conduzidos, às vezes, pela ideia dos amigos, da turma. Vamos fazer assim, vamos agir. Mas nós estamos sendo conduzidos por alguém. Não existe esse negócio de que eu mando em mim. Ninguém manda em mim. Ninguém me influencia. Pais receberam a tarefa de ensinar e conduzir seus filhos de maneiras que, quando eles são mais velhos, eles possam ter condições de tomar decisões por conta própria. Por quê? Porque você recebeu da sua família, dos seus pais, bons alicerces. Nós pais não vamos ficar a vida toda exercendo autoridade sobre os filhos. Nós temos uma etapa para isso. Uma etapa da nossa responsabilidade. E todos nós sabemos, mesmo que nós não gostemos, como pais, mas todos nós sabemos que nós estamos criando os nossos filhos para lançá-los como flechas, nas mãos de um guerreiro. Nós não criamos filhos, de acordo com as Escrituras, para ficarem guardados na nossa aljava, para ficarem conosco. Não, nós criamos filhos para preparamos filhos. Essa é a missão que Deus nos deu. Nós preparamos filhos para que eles possam partir para a vida. Mas é aí que está a grande importância de você, filho, dar atenção ao ensino, à instrução recebida dos seus pais. Porque as Escrituras nos dizem, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Veja, esse texto muitas vezes é usado para falar a respeito do Evangelho apenas, da salvação, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando grande ela não vai se desviar dela, numa outra tradução que é mais conhecida. Não é? E aí muitas vezes a gente usa e cita esse texto como se a Bíblia estivesse falando a respeito de você educar a criança no caminho da salvação, no caminho de Deus. Ok, você aplica isso também, ok? Mas no texto de Provérbios é muito mais amplo do que isso. Ele não está falando simplesmente com relação à perspectiva da vida de fé, ele está falando a respeito da perspectiva da vida. Então aquilo que você ensinar os seus filhos no período da sua autoridade de pais com ele, quando grandes eles vão ter aquilo como um alicerce para a vida deles. Então se nós ensinamos os nossos filhos a serem pessoas responsáveis, quando grandes eles vão ser pessoas responsáveis. Se nós ensinamos os nossos filhos a serem pessoas respeitosas, quando grandes eles vão ser pessoas respeitosas. Se nós ensinarmos os nossos filhos a serem pessoas trabalhadoras, quando grandes eles vão ser pessoas trabalhadoras. É isso que o texto está dizendo. Quando eles crescerem, eles vão continuar. Eles têm um fundamento. Nós sempre daremos ouvidos a alguém. Portanto, se os nossos pais temem ao Senhor, nós devemos dar ouvidos a eles mais do que a qualquer outra pessoa. E, se os nossos pais não temem ao Senhor, não têm um relacionamento direto ainda com Deus, mas são responsáveis por nossa educação,
Nós devemos ouvi-los em tudo aquilo que é fruto da sua sabedoria e da sua experiência na vida. Não é porque um pai, ele ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, como fruto daquilo que o Evangelho proporciona para a gente, que ele está desqualificado na sua tarefa e na sua responsabilidade da educação dos filhos. E filhos de se submeterem a eles. Não é. Por quê? Porque esse é um mandamento dado por Deus à humanidade. Está lá em Gênesis, antes da queda. Então, a educação, a responsabilidade pela educação e a direção e a criação dos filhos é uma ordem que Deus dá a todos os pais. É uma responsabilidade dada a todos os pais. A palavra de Deus nos mostra como é importante um filho dar ouvidos à sabedoria do seu pai, para que ele possa ter uma vida bem-sucedida. Gente, esse negócio é um troço assim. A palavra de Deus diz assim, não botei esse texto agora, está vindo na minha mente, nesse momento. A palavra de Deus diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. É impressionante esse negócio. Vocês já perceberam, não sei se você já passou por experiências assim, eu já passei por muitas experiências assim, conversando com pessoas. Como eu aconselho muitas pessoas, ouço muitas pessoas, eu sempre ouço de pessoas com problema no casamento, com crise em casamento e tudo mais, com casamentos que não vão para frente, não dão certo, infelizmente. A pessoa dizer assim para mim, mas o meu pai disse para eu não casar com ele. O meu pai disse, você quer, tudo bem, mas presta atenção. Olha direito. É impressionante. É impressionante isso. Isso é ação de Deus, é fruto de Deus, é uma autoridade que Deus deu aos pais. Por isso que as Escrituras dizem que nesse processo do casamento, a gente precisa receber a bênção dos pais. Não é a bênção do pastor, não é a bênção do padre. O padre, o pastor, o rabino, né? Ele faz a cerimônia. Mas quem dá a bênção são os pais. Os pais. Por isso nós precisamos dar bastante atenção àquilo que Deus nos mostra na sua palavra em relação a nós, filhos, darmos ouvidos à sabedoria dos nossos pais, para que a nossa vida possa ser bem-sucedida. O livro de Provérbios, ele abre 3 sessões usando essa expressão. Do pai se dirigindo ao filho, dizendo, presta atenção na minha instrução. Olha só, Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2, abre uma sessão dizendo assim, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Salomão falando. Salomão teve um monte de filho, né? Meu filho. Mas acima de tudo, a palavra de Deus falando. Comigo, com você. A outra sessão, Provérbios capítulo 4. Veja só como Provérbios 4 é aberto. Em cada uma dessas sessões aí vem uma série de instruções. Okay? Algumas relacionadas a como você deve evitar a mulher imoral, evitar o adultério, outras como você deve lidar com a sua vida financeira, ok? Provérbios 4, 1 a 4 diz assim, ouçam meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, o escritor de Provérbios dizendo para os seus filhos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Sigam minhas instruções, meus filhos, porque eu prestei atenção no que o meu pai disse para mim, eu segui as suas instruções.
E uma terceira sessão abre em Provérbios 5, dizendo assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então, preste atenção no que as Escrituras estão mostrando para a gente. Porque enquanto a nossa sociedade diz para que rompamos com os fundamentos que nos foram ensinados, para que possamos então encontrar o nosso próprio conhecimento, né? Ninguém manda em mim. A palavra de Deus nos diz para que nos apeguemos à sabedoria de Deus, outorgada a nossos pais, para a nossa orientação, a fim de que a gente possa ter sucesso na nossa vida. É uma questão de escolha. E lembre-se, para cada escolha, uma consequência. Mas o texto ainda nos oferece uma terceira abordagem. Para que nós possamos criar os nossos filhos, nós como pais precisamos reconhecer a nossa autoridade. Filhos precisam reconhecer a sabedoria que existe em serem submissos a essa autoridade. E, em terceiro lugar, a gente precisa entender que o limite que as Escrituras estabelecem para o exercício da autoridade é a submissão dos pais ao Senhor. O limite que as Escrituras estabelecem para o exercício da autoridade é a submissão dos pais ao Senhor. No verso 1 a gente já vê isso presente, de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E no verso 4 ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo a igreja, ou seja, a uma comunidade de discípulos. Ele está escrevendo a pessoas que reconheceram a sua rebelião contra Deus, se arrependeram dela e disseram: agora a gente quer viver a nossa vida governado por Deus, orientado por Ele, dirigido por aquilo que a palavra dele nos diz. Então, é óbvio que dentro dessa comunidade deveriam haver filhos rendidos ao governo de Jesus, que pais não haviam se rendido. E aí a questão é, quando o meu pai não é rendido ao governo de Jesus Cristo, como é que eu devo me submeter a ele? Então, primeiramente, eu já abordei isso um pouco aqui, a gente deve se submeter sim, independentemente da pessoa ter um relacionamento mediante o evangelho com Deus ou não, devido à sabedoria que Deus confere aos pais para a nossa educação. Mas aí nós precisamos observar que o limite dessa sabedoria, no que diz respeito à nossa vida, como filhos que se rendem ao governo de Jesus, é o governo de Jesus sobre nós. Se o que está sendo comandado, ordenado, orientado, vai de confronto, vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, àquilo que Jesus estabelece como parâmetros para a nossa vida, então, à medida que a gente cresce, à medida que a gente amadurece, a gente vai precisando exercer discernimento para dizer: isso dá para eu seguir, isso não dá para eu seguir, para eu continuar seguindo. Portanto, não obstante ao fato da palavra de Deus demonstrar para a gente a importância de, como pais, educarmos os nossos filhos, a mesma palavra estabelece o parâmetro adequado para que isso seja feito. E o apóstolo Paulo aqui, como eu disse, está escrevendo para uma comunidade de cristãos, e ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos que vivem dentro de uma cultura onde os pais masculinos, os homens, eles não viam como importância o exercício da sua autoridade e presença na educação dos seus filhos.
Na cultura grega, isso era uma responsabilidade das mulheres. Os homens não faziam isso. Os homens não educavam os filhos. Os homens não participavam da educação dos filhos. Não era responsabilidade deles. Essa era uma responsabilidade das mulheres. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade de cristãos gregos, dizendo, é responsabilidade dos pais, homens também, exercer a autoridade para educar os seus filhos. Eu acho que isso não mudou muito. Um dos maiores males da nossa sociedade atual, na vida de milhares de crianças, de ambos os sexos, é justamente a ausência da figura paterna, a figura masculina no exercício da criação e da educação dos filhos. Veja, no texto original que nós temos aqui na língua grega, a palavra que aparece para dizer aos pais, para não irritarem seus filhos, mas criarem-nos na instrução e conselho do Senhor, é a palavra patros, que é a palavra referida à figura masculina. A primeira vez que aparece dizendo assim, filhos, submetam-se, obedeçam a seus pais. Essa primeira palavra, pais, que aparece no original, ela se refere ao casal, pai e mãe. Mas a segunda vez que aparece a palavra pai, dizendo no verso 4, pais, não irritem seus filhos, a palavra que aparece é patros. Paulo está se dirigindo diretamente à figura masculina no casal. Na nossa cultura contemporânea, a ausência da figura masculina no exercício da paternidade tende a gerar distorções na identidade masculina dos nossos filhos. A falta da presença, da participação na educação dos nossos filhos, da figura paterna, da figura masculina, faz com que filhos, homens que nós temos, se ressintam de uma imagem adequada, de uma figura adequada para que ele tenha como modelo da sua masculinidade. Por outro lado, a ausência dessa figura masculina também afeta a vida das filhas. Por quê? Porque prejudicam as nossas filhas na formação de uma imagem masculina adequada que ela deve futuramente procurar para o seu relacionamento futuro, conjugal. Então veja como é importante, meu querido irmão e amigo, né? Como é importante a sua presença, a sua participação na educação dos seus filhos e das suas filhas. Nós, como pais, não temos simplesmente a tarefa de trabalharmos como uns doidos, como uns loucos, para a gente botar cada vez mais coisas materiais nas mãos dos nossos filhos, roubando deles a nossa presença, porque isso vai prejudicar a formação do caráter deles. No que diz respeito aos meninos, vai faltar uma figura e uma referência adequada de masculinidade para ele dizer, ei, eu sou assim, eu sou que nem meu pai. E para a menina vai afetar no sentido dela não ter um modelo adequado de masculinidade para no futuro, num relacionamento dela, ela dizer, pai, eu não quero um cara que nem esse não, olha como ele me trata, eu quero um cara como meu pai, olha como ele tratava minha mãe. Então nós somos responsáveis, homens. Nós somos responsáveis pela educação e pela formação e criação dos nossos filhos. Tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidade na educação e na criação dos filhos. Mas isso é muito mais claro para a mãe, dentro da nossa sociedade. Em algumas outras sociedades isso não é bem assim. O pai, por exemplo, ele tem uma figura de participação em sociedades tribais, por exemplo, muito mais próxima do filho, principalmente se for o filho homem, porque vai ensiná-lo a caçar e tudo mais, né? Mas dentro da nossa sociedade isso muitas vezes não é assim, mas nós temos que entender que há uma responsabilidade que pesa sobre nós, pai e mãe, mas que nós, pais, homens, precisamos responder
a isso ocupando o nosso lugar. E tanto pais quanto mães são balizados pela palavra de Deus na criação dos seus filhos. Se como pais nós formos tementes a Deus, se como pais nós nos submetermos ao governo amoroso que nos é estendido através de Jesus Cristo, então nós devemos exercer a nossa autoridade na criação dos nossos filhos sem medo. Sem medo. Como diz a turma, né? Sem medo de ser feliz. Ok? Agora, à medida que os nossos filhos crescem, à medida que eles se relacionam pessoalmente com Deus, por intermédio do que Jesus Cristo fez em nosso favor, ou seja, à medida que eles próprios se rendem ao Evangelho, então eles precisam começar a fazer escolhas que estejam alinhadas mais com o governo de Jesus Cristo em suas vidas, do que com nossa autoridade pessoal, como pais. Se a mesma não estiver alinhada com a vontade do Senhor. Veja, antes, criem-nos segundo a instrução do Senhor. Não do meu jeito. Não do seu jeito. Não como a sociedade diz, mas segundo a instrução do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou que à medida que cresce o nosso compromisso com Ele e com o seu Evangelho, também pode crescer a tensão na nossa própria casa. Quando, como pais, nós não estamos exercendo a nossa autoridade e a criação dos nossos filhos segundo os princípios do Senhor. Jesus diz em Lucas capítulo 12, versos 51 a 53, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, olha, a minha presença, o meu governo, se ele não for reconhecido por todos na casa, certamente vai trazer desencontros. Como é que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode evitar que essa situação aconteça? Sendo pais que temam ao Senhor. Sendo pais que criem seus filhos com base na instrução do Senhor. E aí, eu gostaria de terminar essa manhã dizendo que se nós formos pais assim, a nossa prioridade nesse ensino deve ser o de conduzir os nossos filhos ao conhecimento pessoal do Evangelho. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E lá no capítulo 1 ele vai falar que ele aprendeu da avó e da mãe. Porque o pai do Timóteo era grego, não era seguidor de Jesus. E ele aprendeu do pai, da avó e da mãe. E ele continua dizendo, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, meus queridos e queridas, é muito importante toda a sabedoria e toda a instrução
que nós possamos trazer aos nossos filhos, para que eles sejam pessoas honestas, para que eles sejam pessoas trabalhadoras, para que eles sejam pessoas estudiosas, para que eles sejam bons cidadãos, mas, nada disso é mais importante, ou é mais valioso, do que nós conduzirmos os nossos filhos ao conhecimento do Evangelho. Nós entendermos que não há preço nenhum que nós possamos pagar que seja mais importante, mais fundamental, maior do que o preço que Jesus Cristo pagou pela redenção deles. Usar a nossa autoridade como pais para ajudar os nossos filhos ao longo do seu crescimento de vida, nas múltiplas situações que eles vivem, sempre a reconhecerem, a entenderem que existe um Deus bom e perfeito, que criou um mundo bom e perfeito, e que os criou para se relacionarem com Ele. E que eles, assim como nós, por causa da rebelião do nosso coração, nos distanciamos do seu governo amoroso, do governo amoroso de Deus por nós, mas que Deus exerce para com eles e para conosco, da sua graça, assumindo na vida de Jesus Cristo a nossa rebelião, pagando por essa rebelião, quando Ele dá a vida dele numa cruz, e ressuscitando ao terceiro dia para que Ele possa oferecer da sua justiça, como suficiente para restabelecimento do nosso relacionamento com Deus. Nós temos oportunidades de mostrarmos isso o tempo todo para os nossos filhos, o tempo todo. O seu filho, Deus, melhor dizendo, não chamou nem a mim, nem a você, para ensinarmos os nossos filhos a serem religiosos. Ele nos chamou para fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E eles precisam ver em nós modelo disso, para que eles possam dizer: eu quero Deus que o meu pai tem. Eu quero a relação com Deus que a minha mãe tem. Eu quero conhecer Deus como os meus pais conhecem. Eu quero experimentar da vida de Jesus para mim, como meus pais dizem que experimentam neles. E talvez para isso acontecer, a primeira coisa que a gente precise é disso que Malaquias 4:6 nos fala. O texto bíblico aí diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus está se dirigindo à nação de Israel através do profeta Malaquias, e ele diz: eu vou enviar um mensageiro, e esse mensageiro vai anunciar a vinda do Messias, e o Messias vai converter o coração de pais a filhos e filhos a pais, para que o meu juízo não precise vir sobre o mundo. Talvez a primeira coisa que a gente precise, para que nós possamos, como pais, educarmos os nossos filhos, segundo os princípios do Senhor, é converter o nosso coração ao Senhor. Para que a gente possa ver o coração dos nossos filhos convertidos ao Senhor. E então, vermos os nossos corações convertidos dos nossos filhos e dos nossos filhos aos nossos. Vamos orar?
Vamos pedir por isso. Vamos pedir para que o Senhor converta, volte o nosso coração como pais para os nossos filhos e o coração dos nossos filhos para conosco. Talvez você esteja vivendo um momento, na sua vida, onde você sente que você está distante dos seus filhos. Você sente que os seus filhos estão distantes de você. Não é tarde demais. O Evangelho sempre é essa boa notícia de que a graça de Deus triunfa. Nunca é tarde demais. Então eu quero convidar você a pedir nesse momento: Deus, converte o meu coração ao coração dos meus filhos. Que eu entenda a missão que o Senhor tem me dado como pai. E como eu não posso abrir mão disso. Senhor, converte o coração dos meus filhos a mim. Talvez você já esteja com o seu filho aí na adolescência ou na juventude. Já não seja tão mais fácil conseguir trazê-lo para perto, como é quando o filho é criança. Mas peça isso para Deus. Ele pode fazê-lo. E eu tenho certeza que Ele fará, se essa realmente for o desejo do seu coração. Senhor, nós precisamos de Ti. Não queremos perder nossos filhos. Não queremos perder nossos filhos, ó Deus, para um mundo rebelado contra o Senhor, desestruturado. Converte o coração deles a nós, Senhor. E converte o nosso coração ao deles. Senhor, faça de nós pais que possam ser modelos de discipulado, modelos para os nossos filhos, ó Senhor, de relacionamento com o Senhor, de maneira que eles anseiem, que eles desejem conhecer o Senhor e se relacionar com o Senhor, como nós temos nos relacionado com o Senhor e conhecido o Senhor. Deus, se isso não tem sido assim na nossa vida, então nos perdoe, que o Senhor converta o nosso coração ao Senhor, que a gente comece, Senhor Deus, a dar prioridade realmente para a nossa vida com o Senhor, entendendo que isso é fundamental para a vida dos nossos filhos, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor, não nos abandone, precisamos da Sua graça, não nos julgue, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos nossos netos, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos que a história deles possa ser como a história de Timóteo. Que alguém no futuro possa dizer: você sabe as sagradas letras desde pequeno, a mesma que habitou em sua avó e em seus pais. Oramos assim para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.